A Carissa Broadbent acabou de anunciar o lançamento do terceiro livro da série Coroa Geniáxia, primeiro da segunda duologia, que vai ser a duologia focada na Casa de Sombra. Como assim, Thaís? Não tô entendendo nada. Calma aí, que eu vou te explicar. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Thaís, esse aqui é o Livro na Esquina. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou explicar um pouquinho pra vocês como que tá funcionando a cabecinha aí da Carissa Broadbent para os lançamentos dos livros da série Coroa Geniáxia. A Carissa Broadbent, ela é autora de A Serpente e as Asas Feitas de Noite, que é a série que eu vou estar comentando aqui. Esse aqui é o primeiro livro. Ela também é autora de Daughter of No Worlds, primeiro de uma série também, de uma trilogia, que eu também já li. Mas hoje a gente vai focar aqui nessa série Coroa Geniáxia. Então bora entender um pouquinho como que vai funcionar essa série? Esse livro, A Serpente e as Asas Feitas de Noite, acabou de ser lançado aqui no Brasil pela editora Suma. Eu acabei de fazer a leitura dele e eu me apaixonei por esse livro e pretendo sim ler todos os livros dessa série. O segundo livro dessa série já está com o lançamento confirmado para o primeiro semestre de 2025, então a editora Suma já confirmou que vai trazer a continuação no início do ano que vem. E o nome em português vai ficar As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas. E esses livros, eles são os primeiros de 6, mas, na verdade, eles são uma duologia, tipo, é uma história que se encerra nesses 2 livros. Como assim? Vamos entender. Esses livros, eles fazem parte de uma série chamada Coroa Geniáxia, que é o primeiro nome que tem aqui em cima. Porém, essa série ela vai ser dividida em 3 duologias. A primeira duologia chama Nascidos da Noite, então tem aqui em cima livro 1 da duologia Nascidos da Noite. Cada uma dessas duologias vai ser focada em um dos reinos de vampiros que a autora, ela criou aqui nesse mundo. Então a gente tem Obitrais, que é uma terra criada aqui pela autora, que é dividida em 3 reinos. Então a gente tem a Casa da Noite, a Casa da Sombra e a Casa de Sangue. Os vampiros que são da Casa da Noite são chamados de Nascidos da Noite, da Sombra, Nascidos da Sombra, do Sangue, Nascidos do Sangue. Por isso, essa primeira duologia é chamada Duologia Nascidos da Noite, porque é focada nos vampiros da Casa da Noite. E a segunda duologia vai ser focada nos Nascidos da Sombra, então na Casa da Sombra. A primeira duologia, focada nos Nascidos da Noite, é A Serpente e as Asas Feitas de Noite, e o segundo, As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas, que vai ser lançado no começo do ano que vem. Vale citar que essa primeira duologia, que já foi lançada lá fora, o segundo livro já foi lançado lá fora, ela tá disponível em inglês no Kindle Unlimited. E a novidade também, além do lançamento do segundo livro dessa primeira duologia aqui no Brasil, no início do ano que vem, é que o terceiro livro da série, primeiro da duologia dos Nascidos da Sombra, já tem data de lançamento. Vai ser lançada lá nos Estados Unidos no dia 19 de novembro de 2024. E o nome em inglês vai ser The Songbird and the Heart of Stone. Junto com o anúncio de lançamento do terceiro livro, a autora ela também deu uma entrevista para a revista Elle, que é uma revista bem legal, bem famosa assim. E nessa entrevista ela deu mais alguns detalhes sobre esse terceiro livro. Então, a gente já sabe que vai ser focado aí na Casa da Sombra, então nos vampiros nascidos da sombra. A Carissa Broadbent falou nessa entrevista que esse terceiro livro ele vai ser focado na Mishi. A Mishi ela é uma personagem que já aparece na primeira duologia. Então, nesse livro aqui, ela é apresentada pra gente. Ela é a melhor amiga do Rain, que é o interesse romântico da nossa protagonista aqui, que é a Oraya. Então a gente conhece ela, já tem alguns vislumbres da personalidade dela. Ela é uma personagem muito extrovertida, animada, Apesar dela não ter nenhum protagonismo aqui nesse livro, Ela é uma personagem secundária. Ela é, sim, uma personagem que a gente chega a gostar, porque a forma como ela interage com a Oraya, que é a nossa protagonista, é bem aberta e bem interessante de ver. Eu não li o segundo livro ainda, não sei qual o papel que a Mishi vai desempenhar no segundo livro, mas nesse daqui ela é uma personagem interessante da gente ver ali enquanto personagem secundária. Então, a segunda duologia vai focar nela, então ela vai ser a nossa narradora, provavelmente, porque a gente não tem nenhum nome ainda de quem vai ser o protagonista masculino. A gente só sabe que ele vai ser um mago. Então, nesse livro, a Mishi, ela vai para o submundo de Obitrais.
E ela vai ter alguma coisa pra fazer lá, que a gente não sabe ainda, mas ela vai pra lá. E a partir disso a gente vai também ter um vislumbre melhor desse mundo como um todo, da constituição dele, e também de outros deuses, não só da Niaxia, que é a criadora dos vampiros, mas de outros deuses e de como eles funcionam, né? Dos dramas que eles já protagonizaram aí nesse universo. A própria Carissa, nessa entrevista, falou que o interesse romântico da Mish vai ser um mago mal-humorado. E por causa disso, eu acho que esse livro, então, ele vai ser naquele modelo Grump Sunshine, que é uma trope literária que a gente vê muito por aí, que descreve o quê? Um dos protagonistas é aquele protagonista mal-humorado, geralmente introvertido, que parece ser meio bruto, meio geladão assim, não faz piada e tal. E a outra protagonista geralmente é o cara que é grumpy, e a menina que é Sunshine, mas às vezes tem esse Grump Sunshine invertido, né? Que a menina é Grump e o cara Sunshine, mas é mais raro. Aqui, eu acho que a Mishi é a Sunshine, porque pelo pouco que a gente vê dela, quer dizer, pelo pouco que eu vi nesse primeiro livro, ela é bem extrovertida, bem animada, alegre, aberta a conversar, a receber as pessoas, então ela vai ser o Sunshine da história. E o mago vai ser o Grump, porque, na verdade, a autora usa essa palavra, né? Ela usa Grump Wizard, então ele vai ser o Grump, ela vai ser o Sunshine. Isso é tudo que a gente sabe dessa série principal dos 6 livros Coroa de Niaxia. Coroa de Niaxia, 6 livros. Primeira duologia, Nascidos da Noite, Casa da Noite. Segunda duologia, Nascidos da Sombra, Casa da Sombra, vai focar na Mish. Terceira duologia, então, vai ser sobre a Casa de Sangue, os Nascidos do Sangue. Além disso, a autora, a Carissa, ela gosta de escrever. A bicha gosta de escrever. Ela lançou também um livro extra que, teoricamente, pelo que eu vi a galera comentando, é ideal que ele seja lido entre esse aqui e o segundo livro. Então, no meio da primeira duologia. O nome desse livro é Six Scorched Roses. É uma novela que vai se passar no mesmo mundo, em Obitrais, no mesmo mundo de Coroa de Niaxia, só que vão ter personagens que a gente não conhece, então são personagens novos, só se passam no mesmo universo, então vai ter uma ampliação do nosso entendimento do que é esse universo. Nessa novela, nesse livro extra, a gente vai acompanhar a Lilith. Ela é uma humana que vive num vilarejo que foi amaldiçoado, assim, por um deus, e a galera tá doente, tá todo mundo muito doente. Ela tá desesperada pra encontrar uma cura, ela quer salvar a família dela, e nesse desespero dela, ela vai acabar fazendo um acordo com um vampiro chamado Vale, ou Vale. Na sinopse é até descrito que ela vai fazer um acordo com a única coisa que os deuses odeiam mais do que o vilarejo dela, que é um vampiro. Porque os vampiros, eles foram criados pela Niaxia, e a Niaxia é uma deusa que todos os outros deuses odeiam ela. Por causa da história dela, ela era uma deusa inferior e se apaixonou por um cara lá do panteão, Panteão Branco, acho que é o nome, e aí eles fugiram, e aí depois mataram esse deus, e ela ficou revoltada, criou os vampiros, enfim, se revoltou contra os outros deuses. Então os outros deuses não gostam dos vampiros, porque os vampiros foram criados pela Niaxia, e os deuses odeiam a Niaxia. Mas a Lilith, ela tá desesperada, e ela vai fazer um acordo com esse vampiro, o Vale, ou Vale. Ela oferece pra ele 6 rosas, então por isso o nome do livro. Em troca, ele vai dar 6 vidrinhos do sangue dele, do sangue vampírico, que aparentemente é a única coisa que pode salvar as pessoas dessa maldição, dessa doença, dessa maldição que tá no vilarejo dela. Esse livro também tá disponível no Kindle Unlimited, em inglês, né, porque não foi lançado ainda no Brasil. Não é uma leitura obrigatória, né, então eu ainda não sei se eu vou ler ele antes de ler o segundo livro. Talvez eu leia, vai depender aí da minha coragem, mas não é uma leitura obrigatória, é um livro assim para você expandir o seu conhecimento do universo. Também tem um outro livro que se passa também no universo de Coroa de Niaxia, então universo criado pela Carissa, que aparentemente deve ser lido depois que você terminar essa primeira duologia. Então termina a duologia dos Nascidos da Noite, e aí sim pode ler esse livro aqui, que também no mesmo esquema do que eu falei anteriormente, você não é obrigado a ler, ele é um extra. E que livro é esse? Chama Slaying the Vampire Conqueror. E esse livro, ele já é um pouco mais complicado aí do que o outro. O outro foi uma novela ali que a autora lançou. Esse daqui, ele faz parte de uma série chamada Mortal Enemies to Monster Lovers. Mas o que acontece? Essa série tem 5 livros, se não me engano. Cada um desses livros é escrito por uma autora diferente. Então, a Carissa, ela escreveu só o primeiro livro, que é esse, Slaying the Vampire Conqueror. Os outros livros não foram escritos por ela e
Os livros não têm relação entre si, são livros independentes, então você pode ler em qualquer ordem. Só esse primeiro foi escrito pela Carissa e só esse primeiro se passa no universo de Coroas de Niaxia. E nesse livro a gente vai acompanhar a história da Silina. Ela era uma humana órfã que estava aí perdida na vida até entrar num culto à deusa do destino chamado Araxesin. Então ela sacrificou a alma dela, a liberdade e os próprios olhos. Então ela deu os olhos para entrar, para estar presente aí nesse culto a essa deusa do destino. E ela vai receber, agora adulta, né? Ela vai receber uma missão de se infiltrar no exército e matar um conquistador vampírico que chegou em Glea, que é o local onde essa história se passa, para conquistar. Ele chegou nesse lugar para conquistar, nesse continente, eu acho, nessa terra. E a Silina, ela vai ser responsável por se infiltrar, né? Ela vai receber uma missão de se infiltrar no exército desse cara pra matar ele, basicamente. Só que a gente já sabe o que vai acontecer, né? Então, se passa aí no mesmo universo de Coroas de Niaxia, mas é uma história completamente separada. Se você não lê também, não vai fazer diferença na sua experiência. Mas a Carissa, ela não para, né? Até quando ela foi participar aí desse... Eu não sei como foi o acordo dessas autoras. Ah, vamos escrever aqui essa série de livros aqui. Cada uma escreve um. Em vez dela ir lá e falar, vou criar outra coisa. Não, ela foi e falou, vou fazer um fanservice aqui e escrever mais um livro dessa série, desse mundo. Ele também tá disponível no Kindle Unlimited, não sei se eu já tinha dito isso, mas ele tá lá, em inglês, do mesmo jeito que os outros. No Brasil, a gente só tem esse daqui, mas, como eu disse, o segundo tá chegando e pelo sucesso que eu tô vendo que esse livro tá fazendo, provavelmente a série inteira deve chegar. Se você consegue ler em inglês, tem tudo já lançado dessa série, desse universo, né, inclusive as 2 histórias extras, lá no Kindle Unlimited. Então, pode se deliciar, não precisa esperar. E aí, vocês já leram esse livro? Eu postei um vlog falando um pouquinho mais desse livro aqui. Eu li ele em e-book e vou passar as anotações que eu fiz lá para esse livro físico que eu recebi depois, porque eu tava muito ansiosa, gente, para ler e eu não consegui esperar chegar o físico na minha casa. Eu já peguei o e-book para ler. Mas é isso, gente, eu adoro essa autora. Adoro não. Vamos lá. Eu gosto muito dela, gosto muito da escrita dela, tanto a escrita em inglês, que eu li Daughter of No World e eu adorei, e a tradução aqui pra Serpente e as Asas Feitas de Noite também ficou muito boa, gostei muito da escrita, né, da tradução, e é uma autora que eu quero continuar lendo os livros, quero continuar lendo os livros dessa série. Se vocês quiserem ver a entrevista completa dela, eu vou deixar o link aqui da entrevista que ela deu pra revista Elle, falando do lançamento do 3º livro. Tá em inglês, mas quem quiser, tiver curiosidade, fiquem à vontade para ir lá conferir outras coisas que ela falou, não só sobre o lançamento do livro, mas sobre o sucesso, sobre escrita, sobre personagens. Isso é tudo, pessoal. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreve, me ajuda demais. Ative as notificações, tem vídeo novo toda sexta-feira, às 6h30 da noite. Não tava sabendo? Pois agora você tá sabendo. É isso, gente, até a próxima.